Pensando nessa semana, no que falar, no primeiro domingo de janeiro, eu pensei sobre o tema levantando o meu altar a Deus. Levantando o meu altar a Deus. Eu vou me basear no livro de Levíticos, no capítulo 6, nós vamos ler do verso 8 ao verso 13, que será projetado assim para você, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê esse mandamento a Arão e a seus filhos. Essa é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimado até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Esse texto está falando que Deus dá orientação a Moisés sobre o altar do holocausto. O holocausto era onde eram os sacrifícios no Velho Testamento. Nós estamos falando do Velho Testamento. Era a forma de ofertar ao Senhor, era através do sacrifício de um animal, que simbolizava que os nossos pecados estavam para aquele animal. Então o sangue derramado, o fogo queimava aquele animal, era uma oferta agradável ao Senhor. E Deus então fala para Moisés: olha, diga para Arão e a sua família, para que eles preparem o altar, mas que não possa faltar fogo no altar, para que o altar possa ser limpo sempre, as cinzas sejam tiradas e seja renovado a cada dia, para que o fogo do altar sempre esteja aceso para adoração ao Senhor. E esse texto que fala de altar, fala que forma deve ser usado, que o altar, para que ele serve, para que ele é importante, qual a função do altar? No altar são oferecidos louvores, adoração, sacrifícios, ofertas, e no altar que são colocadas também as nossas petições. Então, quando Deus coloca o sacrifício no altar, Ele está lembrando o povo da sua adoração, do seu louvor, da sua oferta, do seu sacrifício, da sua petição. Altar é lugar de adoração. O altar hoje não é mais de pedra, mas sim os nossos corações, onde simboliza as nossas emoções, onde simboliza o nosso coração diante daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós não precisamos mais de um altar de pedra. Hoje o nosso coração, a nossa devoção vem do íntimo da nossa alma para o Senhor. Mas o que o altar tem a ver com a gente nos dias de hoje? O que a gente pode tirar de lições para a nossa vida sobre o altar? Eu separei alguns pontos importantes. Primeiro, o altar para cultuar a Deus. Vemos Deus dando ordem para construir o altar. Nesse texto de Levítico, Deus fala a Moisés para transmitir a Arão a construção do altar. Mas nós vemos na Bíblia também altares sendo colocados diante de Deus. Por exemplo, Adão, quando é expulso do paraíso, e depois ele se volta para Deus, e a forma dele voltar para Deus foi que ele levanta um altar de adoração, reconhecendo, se arrependendo dos seus pecados. E Deus aceita a oferta de Adão. A gente vai ver Noé, quando ele fica também à deriva num barco, na arca, e depois quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, levanta um altar ao Senhor. E a gente vai ver tantos homens. Abraão, então, também levanta um altar para o sacrifício. E a gente vai ver na Bíblia vários altares sendo levantados. Nós também temos, simbolicamente, o nosso altar. A igreja, nós podemos fazer esse momento, o momento do altar do Senhor. Existe o altar na igreja? Não há poder na pedra? Lógico que não. Não há poder nesse momento. Só há poder quando há a manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Mas a gente simboliza esse lugar de um altar. A gente até fala, vamos ali subir ao altar. Não é a pedra, mas o simbolismo que ele traz.
Existe também um altar no céu. A Bíblia diz que João viu em Apocalipse um altar no céu. A Bíblia fala que João viu a oração subindo ao altar de Deus, na glória de Deus. É necessário que exista um altar no nosso coração e na nossa vida como cristão. Precisamos levantar um altar no nosso coração. O altar me leva à adoração, a comprometimento, à fidelidade, à petição, à devoção a Deus que é maior de todas as coisas. O altar nos nossos relacionamentos com Deus. Precisamos levantar esse altar, para que haja sempre momentos de adoração. Se eu não levanto um altar, eu não me paro para orar, não paro para adorar. Então eu preciso ter um relacionamento com Deus, e o altar me leva a esse comprometimento com Deus. Haja sempre momentos de adoração no nosso coração, de sacrifício a Deus, de oração, de clamor e de ofertas voluntárias. Não podemos adorar a Deus de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que pode adorar de qualquer jeito. Eu vou adorar a Deus de qualquer jeito. Não, Deus mesmo fala para Moisés, faça assim e deve ser assim. Não adoramos a Deus de qualquer jeito. Adoramos a Deus do jeito que Deus deve ser adorado, deve ser venerado, deve ser amado. E esse altar que procede às bênçãos de Deus, a resposta de Deus. É no altar de Deus que vem a resposta para o nosso coração, para a nossa vida. Por isso que nós temos que ir ao altar. Por isso que nós temos que dar a nossa oferta ao Senhor. Não estou falando de dinheiro não, tá gente? Estou falando de adoração, de louvor. Então, temos que ir ao altar para ofertar ao Senhor. Como você tem ofertado a sua vida diante de Deus? Como é a sua adoração? Como tem sido a sua adoração? Então você precisa ir ao altar, porque é no altar que Deus responde às nossas orações. É no altar que Deus recebe a nossa adoração. É no altar que Deus manifesta o poder sobre a nossa vida. Por isso o nosso altar, o nosso coração precisa estar levantado. A segunda coisa que esse texto ele vai me ensinar, ele vai nos ensinar, o altar é utilizado para o reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. No altar, eu reconheço a soberania daquele que é maior em todas as coisas. Quando não existe altar, não existe adoração. Para os cultos e para a manifestação divina em favor do homem, precisa ter o altar. O altar é a nossa vida. Não é um altar de pedra. Não é um altar feito pelas nossas mãos, mas é a nossa vida na presença de Deus, reconhecendo a sua soberania. Maior é o Senhor. Não tem ninguém aqui maior do que Deus. Não tem nada maior do que o Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus sobre a minha vida. Eu não posso fazer nada sem Deus. Jesus mesmo falou, sem mim, nada podeis fazer. Então o nosso altar precisa estar preparado para a adoração. Esse texto nos mostra, na medida em que ele nos fala da manutenção do altar, ele nos ensina como o altar deve ser mantido, como deve ser a nossa adoração, como deve ser mantida a nossa vida. Quando o altar está pronto para o sacrifício, ele fala também do ofertante, da nossa oferta ao altar. O que você tem dado a Deus? O que você tem ofertado ao Senhor? Como é a sua vida de adoração ao Senhor? Onde você tem buscado? Aonde você tem se alimentado? Então a gente precisa estar no altar de Deus. É no altar de Deus que a nossa vida precisa estar de pé. É a nossa responsabilidade como sacerdote, todos nós somos sacerdotes da nova aliança, manter o altar de Deus em nossas vidas, em perfeito estado, como o Senhor nos orienta na sua palavra. A minha vida não pode ser de qualquer jeito. A minha adoração não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o melhor para o Senhor, o melhor para Deus. Lá no meu trabalho, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Lá na minha faculdade, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Lá na minha escola, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Lá na minha casa, eu tenho que fazer o melhor para Deus. Porque ali está o meu altar. Muitas vezes a nossa vida tem sido uma vida derrotada, porque os altares estão derrubados, os altares estão sujos, os altares já não estão sendo mais lugar de adoração. Fazemos as coisas mecanicamente, sem comprometimento com o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos estar com o altar de pé. Quais as orientações que Deus nos dá para que a gente possa seguir? Seguir para que o nosso altar se mantenha sempre pronto para Ele. 1 Pedro, capítulo 3, 15 diz, antes sacrificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Às vezes nós queremos ser Senhor da própria vida. Às vezes queremos fazer do nosso jeito. E toda vez que a gente faz do nosso jeito não dá certo. A gente quebra a cara. É certo.
Mas quando a gente faz do jeito de Deus, da forma de Deus, na visão de Deus, a gente acerta. Mas a gente é teimoso. A gente quer fazer na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, no nosso braço, no nosso intelecto, no nosso poder. A terceira e última coisa que esse texto vai nos ensinar: o ofertante deve levar as cinzas para fora. O texto que nós lemos, todos os dias, eles tinham que tirar toda aquela cinza. Não é igual a churrasqueira lá na sua casa, não. Eu tenho certeza que você faz churrasco, amanhã eu vou limpar, fica uma semana, só vai limpar quando vai fazer churrasco de novo. Estou mentindo? A maioria sim, pelo menos a minha churrasqueira eu faço churrasco uma vez por ano, porque eu sou ruim de churrasco. Uma vez a gente fazendo um churrasco da virada lá em casa, tinha 3 churrasqueiras, a minha, a do Cício e do Dodô. Nenhuma das 3 acendeu. A gente era ruim de churrasco. Mas tem gente que é bom de churrasco. E eu sei que a minha churrasqueira, eu fiz um churrasco, não no ano novo, antes, eu tenho certeza que a brasa tá, a cinza está lá ainda. Porque eu não limpei. Com certeza Pedro limpou, muito menos Cristina, né? Otto nem pensar, né? Então, está lá a cinza. Muitas das vezes, a nossa vida é assim. A gente precisa entender que todos os dias precisamos tirar as cinzas do nosso altar, do nosso coração. A gente começa a carregar a nossa vida cheia de cinzas, cheia de falhas, cheia de erros, cheia de pecados, e não limpamos, e aí não conseguiremos ver a manifestação de Deus sobre a nossa vida. As cinzas são sujeiras que se juntam no altar. Para o altar estar pronto para o sacrifício, elas devem ser levadas para fora todos os dias. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos: Senhor, olha o meu altar. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, tira tudo aquilo que tem te desagradado. Porque a gente é fera em desagradar a Deus, né? E se a gente deixar acumular, a gente não vai ver a manifestação de Deus sobre a nossa vida. O que significa tudo isso para nós? É um significado profundo. Isso aponta para a confissão de pecado a Deus. A gente não confessa mais os nossos pecados. A gente precisa falar: Senhor, eu pequei. Não adianta a gente orar: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Não, dê nome ao sem vergonha do pecado. Eu costumo dizer que pecado é igual kiwi. Já viu aquela fruta kiwi? É peluda. Nossa, azedo que só aquilo, né? Ela é peluda. Então o pecado, ele fica peludo e a gente não confessa ao Senhor. E a gente fica até com vergonha de falar para Deus. Mas é nessa hora que eu vou no altar: Senhor, me perdoe porque eu menti. Me perdoe porque eu falei o que não deveria. Senhor, me perdoe porque eu tive desejo que não deveria. Senhor, me perdoe porque eu magoei alguém. Senhor, me perdoe porque eu não perdoei alguém. Senhor, sabe, é no altar que nós limpamos o nosso coração para experimentar a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Enquanto o altar estiver sujo, a comunhão com Deus não vai estar 100%. Precisamos confessar e restaurar o nosso coração. Levar as cinzas para fora é libertar das culpas do passado. Às vezes a gente carrega peso demais. Você vai viajar. Vou falar só 3 dias de viagem, não vou nem falar mais não. 3 dias de viagem. A sua mala é para 1 mês. É ou não é? 5 sapatos diferentes. Calor infernal de dezembro, janeiro, fevereiro e março. O infeliz bota um casaco dentro da mala. Gente, quem vai usar no Sudeste casaco? Aí você bota um casaco. Vai que faz um friozinho. 25 graus é o frio que pode acontecer, gente. A gente carrega coisa demais. A gente carrega culpa demais. A gente carrega medo demais. A gente carrega insegurança demais. A gente carrega coisa que não deveríamos carregar. Abrimos oportunidade para que a gente fica preocupado demais. Isso vai acumulando no nosso coração, vai nos trazendo falta de fé em Deus. Eu preciso tirar tudo isso. Lançar fora todo medo, lançar fora todo peso, lançar fora toda sujeira, lançar fora tudo aquilo que não é do Senhor. Para que haja uma restauração da comunhão com o Senhor. Para que novas experiências com o Senhor tenham lugar. Enquanto você não limpar o seu altar, você não vai experimentar novas coisas com Deus, porque ele já está cheio de cinza. Limpe a cinza.
tire a sujeira e deixe Deus queimar fogo do céu para trazer manifestação do seu poder sobre a nossa vida. Levar a cinza para fora é libertar de tudo isso. A cinza era o que restava dos sacrifícios, de toda festa, de toda adoração. As cinzas são o que aconteceu no passado. Aquela churrasqueira que está lá encostada, que você ainda não limpou, se você olhar para ela, vai lembrar do passado, do churrasco que você fez no dia 31 para o dia 1º. A maioria das pessoas, não sei porque eles fazem churrasco no dia 31, eu não fiz, mas a gente faz. Sou contra não, pode fazer e deve. Mas muitas das vezes a cinza é lembrado daquilo que já passou, daquilo que já não tem mais. E a gente carrega essa cinza no nosso coração. Aquilo que já passou, que não tem mais, e não experimentamos o novo de Deus na nossa vida. Nós devemos lembrar de tudo que Deus fez, mas não devemos viver só do que Deus fez, porque Ele quer fazer de coisas novas. Deus manda remover as cinzas para que haja mais louvor, para que haja mais adoração, para que haja mais sacrifício. Por isso Ele diz, todos os dias tira as cinzas, para que haja um renovo dos altos céus, para que haja um novo louvor, uma nova adoração, uma nova história. Deus tem poder para renovar todas as coisas da nossa vida. Muitas das vezes não estão sendo renovadas porque está cheio de cinzas. E nessa noite Deus fala, limpe a cinza para que manifeste coisas novas na sua vida. Amém? Ano novo, coisas novas. Nós temos um Deus de coisas novas todos os dias. Não traga as cinzas do passado para aquilo que Deus quer fazer hoje. Quando nos apegamos às coisas do passado, vivemos sempre das experiências do passado. O nosso altar está cheio de cinza, apenas cinzas, mas Deus é um Deus de coisas novas todos os dias. Não carrega peso inútil, não carrega medos inúteis, não carrega pecado lá de trás. Coloque no altar, confesse e comece uma nova história com o Senhor. Com esses cuidados, nosso altar estará sempre pronto para que Deus manifeste seu poder, para que possamos oferecer e servir a Deus os sacrifícios agradáveis ao Senhor, nos rendendo a Ele. Falta em nós nos render diante de Deus. Falta em nós nos rendermos no altar do Senhor e reconhecer, Senhor, eu preciso experimentar coisas novas do Senhor. Senhor, eu preciso limpar o meu coração. Eu não posso ser a mesma pessoa que fui ontem. Eu não posso carregar uma história pesada na minha vida por muito tempo. Quantas histórias pesadas nós carregamos? Peso, cinza, sabe? Não dá nem para fazer um sacrifíciozinho no seu altar, porque já está todo tomado de cinza. Quando você vai fazer um churrasco, você pega, tem uma técnica, né? Para limpar a grelha de churrasco, né? Você pega lá o pão duro mesmo, aquele pão duro mesmo, e esfrega. Vai saindo tudinho. Aquela carne de segunda que você comprou achando que era de primeira, sai tudinho, né? Bate na carne igual bate no ladrão. Pau, 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 fica a gordura. Limpa. Depois você vem com bombril, mil utilidades e limpa. Aí você coloca um carvão novo. Aí você manda um fogo novo. E o negócio acende. A carne queima, o vizinho morre de inveja. Aquela fumaça sobe. E você fica feliz. Deus quer fazer isso no seu coração. Ele quer limpar tudo aquilo que você tem carregado há muito tempo, que já tomou uma forma tão difícil, que está grudado. Mas Ele quer limpar porque Ele tem poder para limpar. Ele não limpa com pão duro, nem com bombril. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E Ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. E aí você volta a sacrificar ao Senhor. E a fumaça sobe até as narinas de Deus. Porque João viu as orações do povo de Deus subindo do trono de Deus, no altar de Deus, nas narinas do Senhor. E a manifestação do poder de Deus volta a ser uma realidade na sua vida. Como está o seu altar?
Hoje é dia de limpar o seu altar. Hoje é dia de experimentar coisas novas de Deus. Mas as pessoas me acusam, me apontam o dedo, a minha história é complicada. Tetelestai, está consumado, toda a dívida foi paga na cruz do Calvário, sobre a tua vida. Não há condenação, mas para isso, você precisa se render. Eu me rendo, Deus, ao teu senhorio, ao teu poder. Eu quero te convidar a louvar o Senhor nesse momento. Te convidar a limpar o altar do seu coração. Eu quero te convidar a colocar a sua vida diante daquele que você deve se render ao seu senhorio. Deixa Ele limpar o seu coração. Deixa Ele limpar a sua história. Deixa Ele tirar as cinzas que nós gostamos de acumular e mandar um fogo novo para aquecer o seu coração, para fazer um novo sacrifício na sua história e na sua vida. Como está o seu altar? Feche seus olhos. Peço ao Senhor, Senhor, me ajude a limpar tudo aquilo que eu tenho acumulado como sujeira no meu coração. Senhor, tira toda cinza da minha história que eu tenho levado. Ó Deus, eu não tenho força por mim mesmo. Ó Deus, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua misericórdia. Eu dependo da Tua mão sobre a minha vida. O meu altar é Teu, ó Deus. Nós como igreja nos rendemos ao Senhor. Ó Deus, recolhe a oração do Teu povo agora. Ó Deus, a visão de João lá em Apocalipse viu isso. João viu a oração do povo subindo ao Teu trono. E nesta noite o Teu povo que Te chama pelo nome clama e ora ao Senhor. Oh Deus, faça uma nova história no nosso altar. Oh Deus, manda fogo que purifica a nossa vida diante do Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, autor e consumador da nossa fé. Toma esse momento a Ti, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Louve o Senhor, adore o Senhor, cante louvores a Deus. Meus momentos, meus dias meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus.
receba a nossa adoração em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.